Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Acho que demos os 10 minutinhos aqui para os retardatários. Acho que podemos começar, né, presidente? Podemos começar, sim. Já são 2h40. Eu sei que você já andou pela Inglaterra durante alguns anos e tem aquela precisão britânica, né? Mas a gente pode começar dando algumas notícias, né? Aí, daqui a uns 5 minutos, eu faço, vamos dizer, a abertura oficial, tá bom? Excelente, Vinícius. A primeira notícia é que o coordenador da Camartec, o Murilo, ele teve um problema de família, uma pessoa que está hospitalizada, numa situação muito crítica, por isso ele não vai estar aqui hoje na reunião, né? Ele me comunicou o Júlio, né? E o Júlio vai conduzir essa reunião. Segundo ponto aqui que eu gostaria de falar é que eu andei fazendo uma andança aqui no Distrito Federal, em todas as agências reguladoras federais, todas, sem exceção, né? Inclusive na NTT, né, Júlio? Eu tive lá com o Vitali, com o Luciano, Lucas, tivemos uma reunião, vão estar presentes no Congresso Brasileiro de Regulação, a NTT. Eu estive na ANTAC também, com o Eduardo Neri, vai estar presente, inclusive vai participar de painéis, tanto o Vitali como o Eduardo Neri. Eu estive também na ANAC, estou falando da parte de transporte, estive com o Tiago também, o Tiago vai estar lá, está também dentro de um painel. Estive também na ANS, com Paulo Rebelo, que hoje coordena as agências reguladoras federais, eles têm um grupo das agências, também vai estar presente lá no evento. Eu estive também com Barra Torres, que é diretor-geral da Anvisa, e não vai estar presente, que vai estar na Inglaterra, mas está mandando o pessoal da Anvisa lá para o evento. Estive também com Mauro, que é o presidente da Agência Nacional de Mineração, inclusive já está entrando para a BAR, já mandou a documentação, né? Como a NTT também no mesmo caminho, agora oficialmente, né? Estive também qual outra agência aqui? A ANAC, a ANS, na ANA, estive com a conversa lá com a Verônica, que também já estão voltando para a BAR. Falta alguma? Estive na Anatel, com o Tiago também. Ele estará também no evento, né? Então, eu estive em 10 agências reguladoras, das 11, né? O diretor-geral não estava de férias, eu não consegui, mas as 10 agências estarão todas presentes no evento. Ontem, por exemplo, eu estive com o secretário executivo do Ministério de Minas e Energia, que é o número 2, né? O Efraim, que vai estar presente também no evento, junto com os secretários e junto com toda a diretoria da ANEEL, vão estar presentes. Eu estive também com um diretor-geral da ANP, o Saboia, vai estar presente. A ANP praticamente vai deslocar a diretoria para lá. Os 5 diretores da ANP vão estar no Congresso Brasileiro de Regulação, né? Então, nós vamos estar realmente todas as agências federais e as infranacionais. Então, é muito importante essa conjunção, e especialmente no momento que nós temos vivido ultimamente, né, sobre o papel das agências reguladoras.
Para quem não sabe, nós tivemos aí a emenda 54, né, que foi colocada na medida provisória 1154, em que se propõe a tirar das agências reguladoras federais a capacidade de regular, porque seria a regulação feita por conselho vinculado ao Ministério que essas agências estariam ligadas, e caberia apenas ela a parte de fiscalização. Nós tivemos 4 vezes no Palácio do Planalto, e no 4º andar, que é onde que as coisas acontecem, tivemos com o relator da matéria, o deputado Hinaldo Bolhões, tivemos a ajuda de alguns deputados que estarão no Congresso, inclusive, como o Júlio Lopes e o Arnaldo Jardim, que nos ajudaram muito, e essa emenda não foi acolhida. É uma emenda do deputado Danilo Forte, né, que eu terei uma reunião já marcada agora na próxima quinta-feira, e já o convidei, inclusive, para um painel. Né? Eu acho que as discussões, os políticos podem colocar as ideias que tiverem, que quiserem, não tem problema, é o papel do político, né? E vamos no campo das ideias, da conversa, eu sou muito pela conversa, ver onde a gente pode entender um lado e entender o outro. Então, vai estar lá o deputado Danilo Forte, num dos painéis que interessa muito a ele. Convidamos para o evento algumas pessoas muito interessantes, por exemplo, o ex-ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, vai ser um que vai ter uma palestra muito interessante, vai falar sobre a questão da energia nuclear no Brasil, né, a origem dele da área nuclear, né, foi responsável aí pela tocar o programa nuclear da Marinha e depois ministro de Minas e Energia. Vai estar o ministro Haroldo Cedras, do Tribunal de Contas da União, que a gente quer saber o papel das agências reguladoras e a visão do Tribunal de Contas da União, que, na verdade, é uma repercussão também no Tribunal de Contas dos Estados e agências infranacionais. Ele até antecipou a volta dele, ele vai estar nos Estados Unidos, mas para vir ao evento e vai ter lá uma fala de 1 hora, a visão dele. Vamos ter também painéis polêmicos, mas a boa polêmica sobre a questão, por exemplo, do aproveitamento lá daquela área equatorial, né, lá da região amazônica, que é o novo pré-sal do Brasil, porque, para quem não sabe, o nosso petróleo do pré-sal está durando mais 10 anos, depois não temos mais. E temos lá uma fronteira petrolífera e de gás muito interessante, e vamos colocar lá todo mundo no mesmo balaio para discutir. Vamos estar lá o ex-ministro da Defesa, Aldo Rebelo, que tem uma posição muito forte sobre isso, ele conhece o Brasil, né, e morou os últimos 5 meses lá estudando as questões amazônicas. Nesse painel, convidamos também uma diretora da ANP, que é a Simone, que vai estar lá dizendo se a ANP tem condições de fazer uma regulação naquela área. Vamos colocar lá o Ministério do Meio Ambiente, convidamos o secretário executivo, o Capobianco, a ir lá também. E convidamos um diretor da Petrobras para ir lá também dizer as razões por que a Petrobras deve ir lá. E convidamos também, na verdade, eu estarei convidando hoje à noite, eu estarei no evento, um senador lá daquela região do Amapá, para ver a visão política dele sobre o aproveitamento de petróleo, o novo pré-sal que a gente tem naquela região. Nós estamos fazendo um evento que estamos batendo todos os recordes em termos de inscrição, já temos 1.000 e tantos inscritos, né, seguros lá, temos 63 painéis que nós vamos ter, que representam mais de 300 palestrantes de altíssimo nível, pessoal da academia, setor privado, setor da academia, empresas públicas, grandes estatais, todo o setor público. Vamos estar lá, por exemplo, secretários nacionais, né, da área de petróleo, de gás, de energia, de saneamento. E, portanto, a gente está tentando fazer um evento que a gente tem uma máxima, a gente que está, vamos dizer, desde o início da criação da BAR, que foi em 99, nós estaremos fazendo 25 anos no ano que vem, vamos fazer um evento em abril do ano que vem. E, dentro desse contexto, a gente tem crescido muito. Nós começamos com meia dúzia de agências e está entrando, como eu comentei, 3 ou 4 agências federais já estão voltando para a BAR. Portanto, essa integração, essa harmonização é muito importante, né? Nós temos algumas questões que temos que ser resolvidas. Na área de transporte, temos transporte na área federal, na área estadual, na área municipal.
tem que ter a harmonização para trazer o investidor para dentro aqui do Brasil, é que, de certa forma, harmônica, que ele não tenha que inventar uma coisa porque num estado é diferente, que é diferente da União, que é diferente do município. Isso tem um negócio chamado custo regulatório e tem um negócio chamado risco regulatório. Tivemos muito em contato agora com o novo governo, não só pela medida provisória, que eu tive lá, como eu comentei, 4 vezes no Palácio do Planalto, mas também programas que nós temos com a Controladoria Geral da União, que é um programa Quali-Reg, de ver a maturidade regulatória que as agências têm. Eu tive com o ministro, que é meu xará, ministro-chefe da Controladoria Geral da União, ministro Vinícius, que estará no evento, inclusive na abertura, pediu uma fala, e nós vamos dar, né? E está indo com a equipe de 18 pessoas da Controladoria Geral da União. Estivemos com o secretário nacional de saneamento, que é o Pisciani, né? Ex-deputado, e também vai estar presente discutindo. E toda a área de transporte, nós convidamos o pessoal da BCR, vai estar lá, né? Eu tive com o Marco Aurélio almoçando agora recentemente, né? Está nos apoiando, né? Então, eu conclamo a todos vocês a irem ao Congresso Brasileiro de Regulação, que vai ser o maior congresso. O vice-presidente da República vai ter um painel lá, na sexta-feira, ele vai falar a visão dele da economia brasileira, ou seja, nós estamos com gente de altíssimo nível. O governador do Mato Grosso do Sul está indo, pediu uma fala também. Nós vamos abrir uma fala para o governador, que é um estado, que é um celeiro, é um dos celeiros do Brasil, né? Importantíssimo. E os números das agências realmente têm impressionado. Agora chegou uma agência de São Paulo, já pediu mais 105 vagas, 105, gente, não é 5, não. Tem um 100 na frente, né? Além daquela, tinha direito, e assim por diante. Então, nós estamos muito empolgados, né? E eu assisti desde o primeiro Congresso Brasileiro de Regulação que nós fizemos, nós estamos no 13º, esse, sem dúvida, ele está à altura dos outros que foram, e eu já começaria agradecendo a todos vocês, de todas as câmaras técnicas. Eu fiz hoje a abertura da Câmara Técnica, da parte jurídica institucional, que foi dividida em duas, né? Que tem uma parte agora de governança, ouvidoria, controle social, né? E dividimos, na verdade, não foi para diminuir, nós dividimos para aumentar não só a visibilidade, né, mas a importância desses temas, né? Foi muito boa a reunião hoje de manhã, né? E eu tenho certeza que essa reunião, na parte da tarde, vai ser muito boa. Eu vou ficar aqui um pouco na reunião, vou passar a palavra para o Júlio, que vai ser o papel duplo de coordenador e secretário executivo, né? E eu vou entrar, amanhã eu tenho reunião de diretoria, tem uma série de processos aqui que eu tenho que despachar, né? E também temos um evento hoje, daqui a pouco, com uma série de ministros e de senadores, tudo peso pesado, né? Em que nós vamos levar pessoalmente, né, olhando olhos nos olhos, o convite para comparecer ao Congresso Brasileiro de Regulação. Então, é isso que eu queria falar nessas palavras iniciais. Eu espero voltar mais tarde, antes de terminar a reunião, mas estaria atento agora às palavras do comandante dessa reunião, que é o nosso querido Júlio, da Agência Nacional de Transportes Terrestres, e já começo agradecendo a acolhida que tivemos lá com o diretor-geral Vitale e a diretoria colegiada da ANTT. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos e todas aqui presentes. Vinícius, é sempre um prazer escutar você e tudo que eu tenho acompanhado da ABA, de conquistas e tudo que essas agências reguladoras têm entregue aí para o desenvolvimento nacional. Tenho certeza que tem um pedacinho da ABA em cada uma delas, até as que não são associadas hoje. E vamos trazer, né, o restinho que falta para ser associada à ABA e para contribuir junto também. Pessoal, para quem ainda não me conhece, meu nome é Júlio. Agradeço demais a participação de vocês aqui nessa tarde. Eu sei que todo mundo está naquele final de mês misturado com final de ano e todas aquelas correrias, mas eu tenho certeza que a gente vai ter uma tarde muito gratificante aqui de aprendizado, de troca de conhecimentos.
Eu sou servidor da NTT desde 2006, já tenho um bocadinho de chão. Hoje eu atuo aqui na área da sustentabilidade para o transporte rodoviário de cargas. Também estou lá na UNB, faço um doutorado na área de desenvolvimento, sociedade e cooperação internacional. Estou no Observatório Nacional de Segurança Viárias e também no Sinagências como diretor. E há algum tempo estou aqui dando uma força aqui ao Vinícius e ao Murilo nessa causa que é engrandecer as agências reguladoras, e eu acho que a gente tem que a ABA cumpre muito bem esse papel, cumpre de forma excelente, e agora com a NTT entrando também vai ser melhor ainda. O contexto do Congresso da ABA, o Vinícius já falou aqui também muito bem, e está todo mundo convidado, boa parte de vocês vão estar lá, e quem ainda não se inscreveu também, eu acho que vai ser importantíssima a participação. Hoje nós separamos aqui um tema para a gente conversar, debater sobre a sustentabilidade, que é algo que já era necessário há muito tempo, mas que hoje tem ganho diversos espaços e pensadas de diversas formas. Então, eu trouxe três pessoas que eu considero aqui especialistas nessa área. O primeiro é o Breno Simonini, que é coordenador da gestão da sustentabilidade na NTT. O segundo é o superintendente de serviços de transporte rodoviário interestadual, de transporte rodoviário intermodal de cargas, da NTT, o José Aires Amaral Filho. E a terceira pessoa é a Denise. A Denise, ela é superintendente, Denise de Paiva, ela é superintendente de marketing e comunicação da Braspress Transportes Urgentes. O que é que a gente quer fazer aqui? A gente quer ter uma visão de uma agência reguladora que hoje ela tem uma cara mesmo de buscar a sustentabilidade na área de transportes. Ela pensa, ela vive isso de sustentabilidade e conseguiu formar lideranças, como o caso do Breno e do Amaral, para multiplicar essa sustentabilidade. Então, e a Denise, ela vem aqui para falar como que as empresas enxergam essa necessidade de pensar a sustentabilidade no transporte, também como que uma grande empresa ela faz as entregas de sustentabilidade. Então, eu gostaria de começar chamando o Breno para fazer a sua apresentação, desejar uma excelente tarde, uma excelente apresentação para o Breno. Seja bem-vindo, Breno. Boa tarde a todos, pessoal. Cumprimento o presidente Vinícius Benevides, já agradecendo enormemente o convite para fazer essa breve apresentação aqui nessa reunião dessa Câmara Técnica da ABAR. E, em nome do presidente, cumprimento a todos os demais, e bem como os demais palestrantes. Denise, como vai? Júlio, muito obrigado. Bem, meu nome é Breno Simonini, eu estou trabalhando como coordenador de gestão da sustentabilidade pela Superintendência de Gestão Estratégica e Governança de Pessoal da NTT. A Kátia Tancon, nossa gerente de governança, também está aí presente, assistindo a reunião. Kátia, cumprimento-a também. Vou fazer uma breve apresentação, gente, sobre como tem sido em que contexto se deu a criação da CESUST, né, nossa Coordenação de Gestão da Sustentabilidade. Mas é uma apresentação que eu já passo a compartilhar a minha tela, porque é uma apresentação durante a qual eu gosto de iniciar com um breve recorte histórico. E aí eu pergunto se vocês já a veem. Estão vendo aí? Sim. Já sim, Breno. Esse é o primeiro slide, né? Ok. Bem, iniciando então, eu vou ter um breve sumário da minha apresentação. Está passando mais devagar. Então, eu começo com um breve histórico na política ambiental, isso, né, no mundo, e como isso se fez no Brasil, como é que o Brasil começa a incorporar os valores ambientais em termos de política, de geopolítica internacional, né? Sigo então falando da ONU e o Pacto Global, que é o pacto que respalda a Agenda 2030, né, com os seus objetivos de desenvolvimento sustentável. Vou fazer um breve histórico chegando a isso. Dos objetivos do milênio, né, aos objetivos de desenvolvimento sustentável, que foi, na verdade, a evolução do que a gente teve como acordo internacional
com relação aos ODS, né, hoje ODS, né, e para finalmente abordar então a inserção da NTT, né, como se deu a incorporação desses valores por parte da NTT já desde sua criação, né, e pela lei 10.233, né, de 2001, que na verdade criou não só a NTT, né, faz a criação, também foi responsável pela criação da ANTAC e outras agências reguladoras e o próprio DENIT. Bem, gente, não sem mais delongas, inicio então trazendo o que foi aí o grande ponto de inflexão, né, no século passado, né, que foi a Segunda Guerra Mundial, onde o homem mostrou-se capaz não só de enormes feitos, como também de gerar impactos ambientais em termos de perdas humanas nunca antes experimentado, né, e não nessa escala. Por outro lado, guerra essa que resultou na assinatura da Declaração Universal dos Direitos do Homem, né? Um instrumento já que se conformou como um marco em termos de concertação internacional para fins coletivos, né? Para fins humanitários, né? Claro, né? Não podia ser diferente, afinal de contas, a gente teve uma guerra com dezenas de milhões de mortos, os impactos ambientais nunca antes experimentados, né? Então, é um instrumento que fizesse jus a esse tipo de concertação, né? Para que não mais experimentássemos as tragédias, as múltiplas tragédias que significou a Segunda Guerra Mundial. Com isso, nós temos, então, a partir da Segunda Guerra Mundial, a ciência avançando, mas também a ocorrência de grandes impactos ambientais, né? Impactos esses que se mostraram transnacionais e que causaram uma comoção que foi também transnacional, né? Alguns exemplos que eu pego foi a smog de Londres, né? Foi a fumaça misturada com a fog, né? Com a neblina, né? Que foi um impacto ambiental causado pela mistura do fenômeno climático que foi a neblina em si, com a mistura da fumaça que era usada para aquecimento doméstico, né? E uma vez que se usava um carvão de uma qualidade inferior em vista dos esforços da própria guerra, né? Isso causou um efeito bastante deletério, né, sobre a saúde local. E aí uma coisa importante de colocar: os impactos ambientais no século passado eram regra que fossem sentidos no nível local, né? E daí os três exemplos que eu trago no sentido de exemplificar o que se falava, né? Do que se fala quando se fala de impactos ambientais e de problemas ambientais. Essa segunda foto faz referência a Minamata, né? Que era um povoado no Japão, no qual que ficou conhecido por abrigar o famoso ou o infame mal de Minamata, né? Que foi um fenômeno ocorrido a partir da década de 50 no Japão, quando crianças começaram a apresentar problemas locomotores, neurológicos, e isso começou a afetar também animais domésticos, como gatos, e para mais tarde se descobrir que não se passou de mera não no sentido trágico, né? Mas o que se mostrou ser uma contaminação por mercúrio do rio, não vou lembrar agora os nomes exatamente, mas enfim, um segundo grande impacto ambiental em termos de comoção. De novo, um impacto local gerando uma comoção internacional que ficou bastante conhecida e gerou uma comoção importante no mundo inteiro, né? Ficou conhecido o julgamento no mundo inteiro. O impacto foi muito severo, a ponto de o tratamento dos resíduos gerados terem se mostrado economicamente viáveis para a fim de exploração do mercúrio. Eu estou falando que, ao se tratar os resíduos da fábrica, ainda assim era possível fazer uma exploração de mercúrio economicamente viável. Isso dá para vocês a medida da gravidade que foi a contaminação de pessoas desse povoado, né? E o terceiro impacto ambiental que eu gosto de citar é o afundamento, né, o naufrágio do Essex, né, que foi um cargueiro que levava óleo cru e afundou na costa, um cargueiro inglês que afundou na costa da França, gerando impacto transnacional ali. Chegou a contaminar a costa de Portugal, França, Espanha, e, enfim, com enorme comoção.
e descobriu-se também que não só o próprio óleo causou um impacto ambiental muito considerável e severo, como, além disso, os próprios agentes químicos usados para a retirada e limpeza de todo aquele óleo também causaram enorme impacto ambiental. Eu fiz questão de colocar esses 3 exemplos para citar o que eram, do que se falava quando se falava em impactos ambientais, mas em que pese o fato de começarem a se mostrar relevantes em sua amplitude local, é, causaram maior comoção em termos do alcance que as notícias que os divulgaram geraram, em termos de comoção internacional, né? Então, você tem esses grandes desastres ambientais, mas também a ciência que seguiu avançando. É, claro, a própria guerra, né, as 2 grandes guerras se mostraram instrumentos de grande avanço científico, né? É, basta citar como exemplo o fato de que um dos cientistas que estavam elaborando ou tentando criar o foguete, né, o balístico transnacional ou transcontinental, né, tentando atravessar ali da Europa continental para a Inglaterra, acabou sendo cooptado, né, pela NASA mais tarde, né? Então, assim, a Segunda Grande Guerra foi abrigo de enorme avanço científico, em que pese os impactos horríveis e trágicos que causou, mas ao passo que a ciência segue avançando, né, após a Segunda Guerra. E você tem aí, em termos da comoção, em torno da temática ambiental, algumas publicações foram seminais, né? Eu dou destaque para Silent Spring, né, a Primavera Silenciosa, que já começa a lançar luz sobre os impactos que os agrotóxicos causavam, né, sobre insetos e aí os seus efeitos deletérios sobre a biodiversidade agrícola, né? Escassez e Crescimento, que foi lançado logo depois, no ano seguinte, que começa já a falar do impacto sobre a pressão dos recursos naturais, né? E a Tragédia dos Comuns, né? Que se mostrou também, que lançou foco na questão da oferta de recursos naturais, né, em vista do crescimento populacional. A tragédia, o ano de 69, ainda na década de 60, vocês veem, né, a criação desse núcleo de estudos de meio ambiente, de proteção ao meio ambiente, o NIPA dos Estados Unidos, já em 1969, esse núcleo de estudos lança o conceito do EIA, do Estudo de Impacto Ambiental. Então, vocês veem que já na década de 60, no final da década de 60, a gente tem o lançamento desse conceito, né, que acabou sendo, na verdade, um instrumento que qualquer engenheiro ou atuante do setor de infraestrutura logística conhece muito bem, né, que é o estudo de impacto ambiental, né, o EIA, que é, né, geralmente ladeado pelo RIMA, né, que é a sua versão resumida, né, o relatório de impacto de meio ambiente. Bem, então temos aí a ciência avançando, e aí com a ciência vem a questão da necessidade que se coloca de que se façam alguns acordos internacionais para que se acordem algumas regras em vista de que impactos começam a se mostrar transnacionais, né? E com isso vocês têm com isso a primeira grande conferência de meio ambiente, né? Que acabou não se concentrando ou não se chamando propriamente explicitamente sobre meio ambiente, mas que foi a Conferência de Estocolmo, né, em 1972, que teve como mote principal a publicação desse Limites ao Crescimento, né, que foi lançado pelo Clube de Roma, que na verdade era um grupo de empresários que se uniram a cientistas do MIT, rodaram lá um modelo econométrico, matemático e começaram a colocar a preocupação que tinha. Foi um relatório bastante alarmante, né? E que se mostrou um nível de alarmismo até exagerado, mas que serviu a um propósito já preocupante, uma vez que colocaram os subdesenvolvidos como grande problema do mundo, na medida em que éramos nós, né, subdesenvolvidos, nós, Brasil, América do Sul, América Latina, África, enfim, Sudeste Asiático, né, todo mundo subdesenvolvido era colocado como responsável pela manutenção de níveis razoáveis de oferta de recursos naturais, recursos energéticos, e por isso teríamos nós, mundo subdesenvolvidos, de ter cuidado com o crescimento de nossa população, com o nosso desenvolvimento,
e isso deixou claro que era um jogo jogado pelas principais nações de então, né, pelo mundo ocidental, que dava as regras, né, e que tentava exercer esse poder geopolítico de modo a garantir o seu nível de desenvolvimento, mas que colocasse a pressão de não avançarmos muito para cima dos recursos naturais por meio do nosso desenvolvimento ou do crescimento da nossa população, a ponto de trazer riscos à oferta desses recursos, no caso deles, né? E, bem, nós ainda por uma concertação diplomática que envolveu países escandinavos, que, no caso, lideravam, coordenaram essa Conferência de Estocolmo, os países subdesenvolvidos conseguem virar o jogo e a gente emplaca, eu falo a gente como membro, né, de um país subdesenvolvido, um cidadão de um país subdesenvolvido, como a gente consegue virar o jogo lançando, então, esse conceito ou esse princípio da equidade geracional. Ou seja, conseguimos convencer a conferência em si, né, os resultados, conseguimos induzir os resultados da conferência de modo a emplacar esse conceito que começa a se tornar a semente do que virá a ser o desenvolvimento sustentável, né? Bem, seguindo a conferência, então, você tem, em 1981, um marco que eu acho que pode-se dizer ser o marco mais revolucionário do que a própria Constituição Federal em termos de sustentabilidade e meio ambiente, que foi a promulgação de nossa política nacional de meio ambiente. Surpreendentemente, ela faz uso de conceitos inspirados na Constituição de 67, 1967, a Constituição, então, promulgada à época da ditadura, mas que já traz preocupações com termos como a oferta de recursos naturais, né, jazidas, recursos hídricos. Então, a política nacional de meio ambiente já importa alguns conceitos, né, já recepciona alguns princípios muito caros ao meio ambiente hoje, de modo que foi sim um marco, eu considero, sem dúvida alguma, revolucionário em termos de legislação ambiental para o nosso país. E ela foi acompanhada, poucos anos depois, ainda antes da promulgação da nossa Constituição hoje vigente, de um relatório, do relatório Brundtland, né, que de fato aí lança mão do conceito de desenvolvimento sustentável, né, por meio do seu relatório que se chamou Nosso Futuro Comum, né, ainda em 87. E a Constituição Federal, que é, sem nenhuma injustiça, por muitos chamada de Constituição Verde, né? Afinal de contas, não só o artigo 225 trata, né, o capítulo 5º, se eu não me engano, que trata do meio ambiente, mas é possível encontrar conceitos, princípios que tocam a sustentabilidade, que são caros a questões de desenvolvimento sustentável por todo o seu texto, né? Ao longo de todo o texto constitucional é possível encontrar aspectos muito centrais à política ambiental hoje em dia. E aí, finalmente, temos, então, em 1992, a ECO 92, ou a Conferência do Rio, né? E eu destaco aí que o D, né, no CENOMAD, né, na Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, o que mostra que a incorporação da questão do desenvolvimento, principalmente, claro, para os países até então subdesenvolvidos, virou algo a ser muito prezado, né, no âmbito das Nações Unidas, né? Essa conferência lançou a Conferência das Nações Unidas para a Mudança do Clima, né, o NFCCC, que tem como um de seus instrumentos principais de, então, o Protocolo de Quioto. O conceito de responsabilidades comuns, porém diferenciadas, é, mais uma vez, um passo muito interessante para países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, na medida em que reconhece que todas as nações têm lá o seu peso, a sua contribuição para a mudança do clima, em termos de emissão de gás de efeito estufa, por exemplo. Porém, que essas responsabilidades são diferenciadas, ou seja, cada um arcou historicamente com parcelas muito diferentes para esse fenômeno da mudança do clima, ou para o aquecimento global, como melhor quiserem colocar. A própria Política Nacional da Mudança do Clima, a sua regulamentação, alguns instrumentos, né? Mas eu queria dar destaque aqui à Convenção do Clima, porque ainda hoje
né, a evolução da política internacional climática parte, então, dessa importante semente, né, que hoje, até hoje é vigente, a Conferência do Clima das Nações Unidas, né? O Protocolo de Quioto já perdeu sua vigência em 2020, tendo dado lugar ao Acordo de Paris, que eu vou abordar mais adiante. E eu fico aqui, eu deixo vocês à vontade para me interromperem, fazer comentários, tá? Não gostaria de tocar a apresentação de uma forma absolutamente professoral, tá? Bem, gente, seguindo então Pode esse breve ficar tranquilo, histórico, Grande Breno. Estamos aqui, todo mundo obrigado, prestando Júlio, atenção. muito obrigado. Que às vezes, né, a pessoa vai falando como se estivesse lendo um livro, né? Mas, enfim, eu espero estar sendo leve para vocês. E aí, a Tá Rio excelente. 92, gente. Obrigado, Júlio. Seguindo a Rio 92, gente, a gente tem a Cúpula do Milênio, né, que foi nos anos 2000, que estabelece, então, os Objetivos do Milênio, os ODMs, né? E aí, 191 nações signatárias lançando esse ícone que tenta já comunicar ao mundo as principais metas ou principais objetivos a serem perseguidos é, em termos da coletividade que as Nações Unidas reúnem, né? Então você tem aí já erradicar a extrema pobreza, universalizar a educação primária, questões de saúde materna, sustentabilidade ambiental, estabelecer parceria mundial para o desenvolvimento, enfim. Como disse a professora Ieva, numa recente apresentação que ela fez à ANTT, ela é oficial de programa do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, tem um aspecto, no início dos anos 2000, bastante social, né, esses objetivos do milênio, de modo que ficou marcado esse aspecto, né, bem socioambiental que os ODMs trouxeram, né, e vão passar por uma evolução. O ano de 2004, então, traz uma outra novidade. A evolução desse pensamento ambiental, a comoção com que o assunto começa a evoluir mundo afora, faz com que, em 2004, 2003, na verdade, o então presidente, ou diretor-geral das Nações Unidas, Kofi Annan, se aproximasse do Banco Mundial para que essa instituição passasse a estimular a incorporação de questões ambientais, de governança e sociais no meio financeiro, né, por meio das instituições financeiras. Afinal de contas, né, todos sabem que são as instituições financeiras que provêm a economia produtiva de recursos para que seus projetos, e principalmente os projetos de grande monta, sigam em frente, né? Então, a ONU então se aproxima do Banco Mundial e o Banco Mundial elabora esse relatório com participação, inclusive, do Banco do Brasil. E em 2004 eles lançam esse relatório que acabou sendo chamado de Who Cares Wins, né? Quem se importa acaba vencendo, né? Conectando mercados financeiros para mudar o mundo, né? Para a mudança do mundo. E aí, notem que há um subtítulo nesse relatório que diz, né, recomendações para a indústria financeira melhor integrar aspectos ambientais, sociais e de governança em suas análises, né? E com isso, o que o Pacto Global fez, né? Ele, por iniciativa da ONU, como eu coloquei, né, tenta encorajar as empresas a adotarem políticas sustentáveis, né, e socialmente responsáveis. Notem então que esse subtítulo traz algo que parece ser novidade recente, mas não, desde então já se falava nesse relatório, nesse subtítulo, e dentro da publicação, claro, vocês vão encontrar justamente esses três termos, né? Ambiental, social e de governança, né? Que é hoje o que ficou conhecido, né, notoriamente como a sigla ESG, né? Ou ASG, né? Como muitas instituições do Brasil passaram a chamar, né? O ambiental, social e governança, né? Bem, pessoal, então temos aí um recorte e eu faço uma brincadeira aqui com a professora Ieva, que eu já citei. Eu faço esse disclaimer aí, que o conteúdo e a formatação, inclusive, desse maravilhoso slide foi copiado sem o menor pudor na apresentação elaborada pela Ieva Lazareviciuti. Acho que eu acertei. Do PNUD. E esse recorte é muito feliz, porque ela traz uma transformação que se mostrou muito visível, na medida em que, até 2015, a gente tinha, então, a vigência dos Objetivos do Milênio, com um foco principal na dimensão social, em paralelo ao conceito de desenvolvimento sustentável, né, com foco na sustentabilidade ambiental.
Agora, de 2015 para cá, com a assinatura do Pacto Global, você tem uma agenda holística para 2030, que é composta de, então, da continuidade do legado dos ODM, sem deixá-los para trás. Vocês vão ver que os ODS, eles não se sobrepõem ou eles não preterem os objetivos do milênio, mas são uma evolução dos ODM, né? E há uma revisitação ao conceito de desenvolvimento sustentável em uma visão integrada e equilibrada com suas dimensões-chave, né? Quais dimensões, né? Social, ambiental e econômica, né? E com isso temos, então, em 2015, a assinatura por mais de 190 países dos Objetivos de Sustentabilidade, ou Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os nossos ODS, que são esses 17 objetivos que, na verdade, sintetizam 169 metas a serem perseguidas, medidas, mensuradas por seus respectivos indicadores, né? E a CESUST, né, gente? Eu só fazer uma observação que o Júlio, que está aqui conosco, o Júlio não, perdão, o Amaral, nosso superintendente de transporte de cargas, ele fez uma observação muito feliz e eu esqueci de citar quando de uma palestra que eu dei para a área dele, que, na verdade, o IPEA fez nosso Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, né? Ele fez uma espécie de tropicalização ou um abrasileiramento, né, dos ODS, de modo que nós passássemos a perseguir metas que traduzissem melhor para o Brasil o que a ONU quis transmitir ao mundo, né? Então, cada país faz com que essas metas sejam integradas às suas realidades, de modo a serem, inclusive, mais efetivas na persecução desses objetivos, né? Bem, pessoal, e aí a CESUST, né, no meio de tudo isso, né? O que a coordenação recém-criada pretende ali na NTT? Ah, a ideia é que a gente auxilie as iniciativas em curso, e com isso do destaque importante a algumas iniciativas, talvez a mais importante em termos transversais seja os índices de desempenho ambiental, os IDAs, né? Que foi, se eu não me engano, uma iniciativa da ANTAC, que se mostrou um golaço na medida em que, de forma voluntária, ela permitiu que suas concessionárias, né, seus regulados, passassem a expor de uma forma positiva iniciativas que tivessem cunho ambiental bem-sucedidas, de forma mais transparente. É um índice voluntário, um indicador voluntário, um índice voluntário, de modo que isso estimula, de uma maneira positiva, né, esses regulados a promoverem valores e iniciativas em seu seio que visem o atendimento de questões ambientais e sociais, né? Ou socioambientais, né? Procuramos também fazer esse alinhamento entre as áreas para o tema, na medida em que a CESUST, né, a nossa coordenação, ela meio que passeia, né, ela perpassa, ela flutua por toda a agência, captando iniciativas que se mostrem efetivas e que e sejam promissoras para que a gente possa reforçar iniciativas semelhantes em outras áreas. Isso tem sido um papel muito interessante fazer e tem sido uma surpresa muito agradável identificar tantas iniciativas interessantes em termos de socioambientais na agência, né? E também auxiliando na abertura de novas frentes, né? A própria disseminação dos conceitos dos ODS na ANTT tem sido muito bem sucedida. A gente está no início, né? A coordenação foi criada há pouco mais de 3 meses, ou 2 meses, se eu não me engano. O PLS, né, o Plano de Logística Sustentável, que é um instrumento que foi alçado a uma gestão estratégica agora pelo governo federal, tem sido dada a ele uma posição de destaque na medida em que procura otimizar o uso de recursos da instituição, ao passo que também tenta gerar impactos positivos em seu entorno, né? E eu esqueci até de incluir nesse item nas novas frentes, mas também o nosso auxílio na atualização do nosso planejamento estratégico, promovido pela Gerência de Governança, cuja gerente está aqui entre nós, a Kátia Tancon. Tem sido uma iniciativa muito importante, na medida em que ela traz para dentro do planejamento estratégico valores também caros à sustentabilidade,
que dizem respeito à agenda ESG, ou ASG, e, de fato, né, conduzindo a estratégia da NTT nesse sentido, né, contemplando valores nesse sentido. A própria agenda ESG, liderada hoje na NTT por um de seus diretores, o diretor Felipe Queiroz, tem sido uma iniciativa muito importante para dar visibilidade às questões ambientais socioambientais e de governança que a agência vem promovendo. E o inventário de gás de efeito estufa é algo que estamos perseguindo também, na medida em que a gente crê ser importante que as nossas emissões também sirvam de referência, o monitoramento delas. É importante fazer com que servidores da agência entendam para que serve esse instrumento, quais as possíveis referências se pode tirar desse tipo de medição, para que a gente possa saber do que está falando quando nessa relação com os regulados, com o público em geral, com as concessionárias, enfim. Essa gravura, então, meio que resume, né, a nossa atuação ali, na coordenação de sustentabilidade, ali colocada no ícone, né, e as outras agendas que esse recorte sustentável na agência tem sido perseguido, além dos 17 ODS, né, gente? Bem, e acabou aparecendo aqui de uma vez o tanto de notícia, mas eu queria mostrar uma de cada vez. Bem, mas na verdade, já que apareceu tudo, né, acho que a animação que falhou aí, gente, é o que tem para hoje, né? O que tem para hoje, né? Que mundo a gente tá, tá encarando aí, né? À esquerda eu coloco alguns desafios, né? E os desafios que eu coloco têm, inclusive, o sentido de o alerta que se tem dado para o risco de greenwashing, né? Eu não sei se todos aqui já ouviram falar, mas o greenwashing, tem gente que chama de ODS washing, também acho interessante esse termo, porque é mais ou menos você dar uma demão de tinta verde na instituição, embora nem tudo o que ela faça, ou embora ela passe longe de promover valores e iniciativas necessariamente sustentáveis, né? E eu destaquei ali no primeiro slide, na primeira gravura, eu destaquei o Client Earth, que trouxe o greenwashing da Chevron, né? A primeira, eu peço desculpas aí pela animação ter falhado, mas uma notícia super recente deu conta de que a Chevron não promoveu fração, acho que foi menos de 1% do que ela disse ter aplicado em captura de carbono, em redução de emissões, foi de fato efetivado, né? E ao ver esse caso da Chevron, eu lembrei do caso da Volkswagen também, né? Que está aí na notícia, na segunda notícia, né? O escândalo explicado, né? Que nada mais foi do que uma tentativa de tentativa não, né? Burlaram de fato os seus registros de emissões dos carros que produziam, né? Então, no fim das contas, o que eles produziram, cada carro produzido pela Volkswagen emitiu de gás de efeito estufa foi inúmeras vezes maior do que se alegava, né? E, gente, estranhamente, aí talvez alguém deva achar, né, o que tem a ver o problema do clima com relação aos bitcoins, né? Ou as criptomoedas, né? Ocorre, gente, que a mineração dessas moedas, ela se dá em escalas muito importantes, ou enormes, assim, à custa de muita energia gasta, né? Isso desvelou, né, o aspecto muito deletério sobre o meio ambiente da exploração desse tipo de mercado, né? Acho que essa foto aí mostra justamente um rapaz em cima de inúmeros servidores ali. Tem, inclusive, acho que eu li acho que foi no Financial Times ou algum periódico americano que dava notícia de que plantas de mineração de bitcoins ou de criptomoedas, não sei se era necessariamente o Bitcoin, é, no Texas estava causando um problema de escassez de energia que fez com que consumidores experimentassem preços muito explosivos do consumo de energia, né? Do seu megawatt-hora ali. Mas, pessoal, mas também algumas oportunidades, né? E em termos nacionais, eu fiz questão de colocar alguns destaques internacionais, porque sabemos que
ali, como eu coloquei no início da minha fala, a questão ambiental é também uma questão de geopolítica internacional. Então, não somos só nós, latino-americanos, sul-americanos ou brasileiros, que devemos nos preocupar com os nossos impactos, né? Já em 72 tentou-se emplacar aí essa narrativa, né, de modo a colocar a pressão sobre nós, subdesenvolvidos, da responsabilidade de cuidarmos de nossos recursos naturais e de nosso crescimento populacional, né? Eu faço questão, então, de trazer algumas notícias internacionais para deixar claro que estamos longe de sermos os únicos responsáveis e diria até menores responsáveis, né? De todo modo, o Brasil tem feito muito bem o dever de casa. A gente já mostrou para o mundo que somos capazes de reduzir nosso desmatamento de uma forma absolutamente surpreendente. Já fizemos isso, vamos fazer de novo. E temos agora algumas iniciativas que fazem jus ao nível de alarme que é colocado hoje em dia para nós, né? Afinal de contas, está já sendo trabalhado o marco do mercado de carbono no Brasil. Os investidores, a primeira notícia ali à direita faz referência aos novos critérios mais claros para se ler relatórios de sustentabilidade. Isso é uma notícia que veio do mercado financeiro porque saiu um relatório que trata de taxonomia internacional por parte do Instituto de Regulação IRSS. Eu não tô, como eu cobri ali a notícia, gente, eu não estou lembrando exatamente da sigla, mas eu fico com esse compromisso Breno, de dá assim que eu... licença, só fazer um Pois não, pode comentário? falar. Por Desculpe, favor, só Denise. porque a questão da notícia hoje que me deram de manhã é que já tem flor no Alasca, né? Flor no Alasca. Eu falei, nossa senhora. Então, a novidade do dia é que tem Pois flor no é. Alasca, né? Então, realmente, a questões ambientais do mundo inteiro, nós temos os nossos deveres. Então, só queria levar a notícia do dia hoje, né? É Excelente, né? flor no Alasca, né? Pois a cada dia um susto, né, Denise? E está chegando E, um novo ciclone aqui no Brasil, né? Claro, né? exato, exato. E assim, sustos um atrás do outro, sendo que encobrimos coisas como emissões desse tipo, né, greenwashing, mas esse tipo de... Enfim, a verdade costuma vir à tona, né? Eu gostava muito da fala de um âncora já falecido, que ele falava assim, o bom é que os fatos se impõem, né, para o bem e para o mal, né? Então, o que eu acho interessante é isso. A própria prática do greenwashing tem sido cada vez mais exposta, né? E esse da Chevron foi o último grande escândalo que tivemos nesse sentido, né? E interessante é que esse instituto já acaba de lançar, então, um novo relatório que traz princípios e uma taxonomia, que é um termo emprestado da biologia, né, para tentar fazer com que todas as empresas, pelo menos, comecem a falar a mesma língua, né? Quando a gente solta um relatório de sustentabilidade, espera aí, meu amigo, você quando fala de S, social, olha, eu entendo que são esses parâmetros aqui. Se você quiser seguir meu relatório, é voluntário, né? Mas como é uma instituição de referência, assim como o GRI é uma instituição de referência, espera-se que isso sirva de um importante indutor, para colocar de uma forma leve, né? Que as empresas passem a seguir. Então, eu acho que é um movimento, Denise e demais, que é muito interessante, na medida em que as empresas que estão praticando greenwashing começam a ser expostas, se começa a falar até em ODS washing, né? Tipo assim, você está colocando esses ícones bonitinhos aí, objetivo 17, objetivos 9, né, que é o da infraestrutura e inovação, mas o que de fato você tem aí por trás, né? E isso me deixa... iniciativas como esse Plano de Ação para Taxonomia Sustentável, também lançado pelo governo federal, é de uma felicidade absurda. Ele está em consulta pública nesse momento, acho que vai ter consulta pública até meados ou fim do mês que vem. E, na verdade, gente, para deixar bem explicado, né? Taxonomia é um termo emprestado da biologia para, inclusive, o mundo inteiro saber o que a gente está chamando de pinheiro, que é o pinéia, né? O pinéia P, ponto, né? Algo assim, né? Enfim, aqueles termos em latim, o mundo inteiro conhece. Cientistas do mundo inteiro sabem como chamar a onça pintada por meio do seu nome científico,
né? E a taxonomia sustentável traz justamente uma iniciativa que busca fazer com que todos falem a mesma língua quando estiverem falando de parâmetros de sustentabilidade, o que você está falando de adicionalidade em termos de emissão, né? Acho que é uma importante iniciativa para que se mitigue oportunismos que acabam desembocando em greenwashing e os washing que todos conhecemos, né? E o mercado de carbono, então, sendo outra iniciativa importante nesse sentido. E outro alerta, né? Desastres com chuvas. Acho que foi uma notícia de ontem. Eu estava fazendo minha apresentação, preparando, e me deparei com mais esse susto, Denise, né? Desastres com chuvas têm ápice de afetados em 10 anos, né? É isso, né? Os impactos... Eu tive a oportunidade de supervisionar boa parte da comunicação nacional para as Nações Unidas na terceira comunicação do Brasil, então eu tive um contato bem próximo. Eu cheguei a coordenar um estudo muito importante, muito interessante com o INPE. Tive, então, contato frequente com cientistas, as melhores cabeças em termos de clima no Brasil, e era, assim, consenso de que, desde lá, de 2015, já se falava, olha, os fenômenos vão se concentrar no tempo e na intensidade. E é isso, né? Chover 680 milímetros no litoral paulista em 3 dias não é exatamente algo, né, que se vê com frequência, né? Muito pelo contrário, né? Não à toa o desastre que se viu, né? Então, né? E aí uma frase importante, né? Desastres naturais são socialmente construídos, né? A gente não vai ligar para uma montanha que desmorone no meio do nada, levando um monte de árvores consigo, né? Mas realmente, a partir do momento que você tem gente ali, estruturas, infraestruturas sendo afetadas, esse termo desastre vem muito bem a calhar. E aí, pessoal, um exercício final que eu fiz foi de colocar alguma coisa, como a NTT vem incorporando isso, né? O que é sustentabilidade na NTT? E eu coloco aí algumas iniciativas. Eu já peço para o Amaral ficar à vontade também para me interromper para falar melhor de alguma delas que toque a Suroc. Mas esse primeiro quadro aí eu coloco que a NTT participa de live que vai discutir o enfrentamento do tráfico de pessoas, né? Isso é S do ISD na veia, né? E me dá muito orgulho, né, trabalhar numa instituição que toca iniciativas nesse sentido, né? E vira e mexe eu topo com uma grande iniciativa, como eu sou uma aquisição recente da NTT, eu fico com muito orgulho de trabalhar nesse lugar. Ônibus com 23 passageiros utiliza área de escape da BR-376, né? Acho que isso é uma adaptação muito importante e que vem salvando vidas aí. Acho que já me disseram que são os vídeos mais assistidos no LinkedIn. Eu não tenho dúvidas de que, de fato, é algo. Perdão, gente. É algo de fato que faz muito sucesso na rede. Alguns exemplos, então, né? Os índices de desempenho ambiental, que eu já mencionei. A NTT alerta sobre processos de participação e controle social, os PPCS, que nada mais é que prover mais canais para a população em geral ter acesso às suas audiências públicas, colocando de uma forma bem grosso modo, mas é isso. A pessoa não só tem que entrar no site que dá acesso a um formulário para envio clicando no botão tal. Não, ela pode chegar pelo YouTube, acompanhar a audiência pública, colocar uma dúvida ali no próprio chat, aquilo vai chegar aos agentes de modo a poder incorporar aquela dúvida e trabalhar sobre aquele tema colocado pela pessoa que o trouxer. Eu acho isso muito interessante porque, ao melhorar a forma de captar informação da sociedade, você melhora não só os ouvidos, né, os sensores da agência reguladora para com o público em geral, mas também melhora a sua própria governança, né? Você está fazendo com que o seu G seja mais sensível aos clamores da sociedade que você impacta, né? Você, a NTT, né? Passe Livre, que diz mais respeito à atuação da Superintendência de Passageiros, mas também é uma iniciativa importantíssima. A regulação experimental, que é o sandbox regulatório, né? É um conceito criado na Inglaterra também no mercado financeiro e que acabou sendo adotado em inúmeras frentes, né? Que nada mais é que, e eu vou colocar de forma bem primária aqui, você meio que suspende alguns aspectos da regulação em determinado trecho rodoviário para que você faça um experimento regulatório
que, em caso de se mostrar efetivo, aquilo passa a ser adotado de uma forma regulamentar, né? Seja adotado de forma perene. Temos, então, o nosso sandbox regulatório, e dentro dele dois projetos hospedados, que é o do HS-WIN, que é a pesagem de carga em alta velocidade, e o Free Flow, que faz leitura de placas para cobrança de pedágio sem que seja necessário parar nessa praça de pedágio. Alguns benefícios ambientais diretos vocês já devem imaginar, né? A não necessidade de construção de praças de pedágio, a supressão vegetal que não é feita para que se construa a própria praça. Agora imagine-se em termos de emissão, né? Você não tem ali um caminhão tendo que gastar energia freando e gastando mais energia para retomar a sua velocidade. Você não tem aquelas paradas aquele engarrafamento, né, que se forma nas proximidades de uma praça de pedágio, e daí, né, não preciso, né, citar, né, a emissão reduzida nesse sentido, né, a emissão evitada, enfim. Algumas iniciativas, né, gente? Talvez, e aí eu coloco algumas na Suroc, e de novo fica a provocação aqui para o nosso Amaral intervir e falar de algumas delas, né? Algumas iniciativas são o Agosto Lilás, e, gente, eu faço questão de trazer temas que não sejam necessariamente ambientais, né? A gente fala de sustentabilidade, você está falando dos famosos 3 pilares, né? Social, econômico e ambiental, né? Então, temos esses pilares, e não à toa o ISD também contempla esses três pilares, com um reforço adicional para a questão de governança. Afinal de contas, o ISD tem um recorte mais corporativo, né? Mais de uma instituição olhando para si, né? E aí algumas outras iniciativas, a petição online, o panorama atual do transporte multimodal no Brasil, e eu falo isso em termos de eficiência energética também, né? A publicação de resolução que estabelece norma do Vale Pedágio Obrigatório, VPO, com muito maior eficiência, porque é feito de forma eletrônica, então você tem uma série de ganhos regulatórios, de governança, poupa muito tempo dos próprios motoristas, então, ou transportadoras, enfim, eficiência, né, gente? Audiências públicas, aí a implementação do HS-WIN, né, que foi feita a assinatura de forma plena, e aí o Alô Caminhoneiro, né, Sua Voz Importa, mais uma audiência pública, né, os meios de se fazer valer, né, a regulação que se quer acessível, né, e efetiva, né, junto à sociedade. E aqui, gente, eu trago alguns ODS que nesse slide aqui já fica fácil de observar a contemplação, né? Igualdade de gênero, ODS 5, ação contra a mudança global do clima. Isso aqui não é o Breno, é um carimbo aleatório que o Breno fez na Suroc, né? Eu sei que um belo dia o Amaral, que nosso superintendente aí da área, vai fazer essa validação, a gente deve chegar na Soroc de novo para fazer essa validação, vai ser um exercício muito interessante também, né? Consumo e produção responsáveis, não preciso explicar, né, gente? Paz e justiça e instituições eficazes, é isso que buscamos também, do ODS 16, e o 11, né, cidades e comunidades sustentáveis. Só um exercício bem aleatório para vocês saberem do que mais ou menos a gente está se falando quando se fala da atuação da NTT. E parcerias e meios de implementação. Pessoal, acho que com isso eu concluo a minha fala, com uma citação ao H.G. Wells, o H.G. Wells, né, que já tem mais de 2 séculos, se eu não me engano, essa fala, que a história da humanidade é isso, né? É cada vez mais uma corrida entre a educação e o desastre, né? A realidade se impõe, né? Eu deixo, então, meu muito obrigado pela atenção de vocês, espero não ter cansado vocês nessa minha breve fala, e fica aí a composição da minha equipe, da CESUST. Estamos ali na GEGOP, que por sua vez está na Superintendência de Gestão Estratégica e Governança de Pessoal. Muito obrigado a todos. Estamos aí abertos para um debate que eu tenho certeza vai ser muito rico. Excelente, meu amigo Breno. Sempre bom assistir a sua apresentação, extremamente rica, e traz um monte de reflexão, né? Porque a gente tem agência reguladora que você vai lidar ali do ODS 0, né? Como o pessoal fala, até o 17, e o 0 é a conscientização, né?
até o ODS 17, você parar e jogar aquela roleta que tinha aqui na NTT naquele dia aqui, e jogar qualquer ODS, você vai procurar aqui entre essas 69 agências reguladoras que estão aqui na ABAR, você vai achar várias agências que estão diretamente impactando nesses ODS. Então, parabéns mesmo pela apresentação riquíssima. Eu queria saber se alguém tem alguma pergunta, tem alguma coisa para complementar aqui dentro do que o Breno falou. Fica bem à vontade, pessoal. O povo está satisfeito. Então, a gente consegue dar continuidade. Eu ia chamar agora aqui o Amaral para falar, mas eu acho que eu vou fazer o contrário. A Denise, ela está com uma agenda, acho que um pouco mais apertada, então eu vou chamar a Denise para trazer as contribuições dela primeiro. Seja muito bem-vinda, Denise. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada, Júlio, pelo convite. É um prazer estar aqui, né? Estou estreando aqui no grupo, né? Pelo convite do Júlio. E estreando também porque a gente acabou de trazer da gráfica, né? Nosso relatório de sustentabilidade, né? Então, é uma experiência incrível, né? Participar. Eu já tinha feito um, mas há muitos anos atrás, e agora nós estamos com uma política de fazer realmente todo ano, né? E, claro, isso aqui significa as nossas ações de 2022, mas hoje de manhã já sentei com o nosso diretor de frota, né? Cobrando quais os nossos avanços neste ano de 2023, né? E principalmente no ambiental, né? Porque é muito bonito a gente dar uma notícia, né? Ah, fizemos o transporte solidário agora para o pessoal do Sul, né? Que sofreu aquele ciclone lá. Nós ajudamos com o transporte solidário. Mas, efetivamente, e a questão da poluição, né? O que nós podemos fazer para diminuir a poluição dos nossos caminhões, né? Foi a primeira pergunta que eu fiz já para me questionar para o próximo trabalho deste ano. É claro, dependemos das montadoras, dependemos dos investimentos, né? Estão me ouvindo, pessoal? Sim, Denise, Tá bom. perfeitamente. E, claro, é muito fácil falar assim, vamos adotar toda a frota elétrica. Mas precisa ver se nós temos investimentos, dinheiro suficiente para colocar tudo elétrico, né? O que a gente tem hoje, nós temos 3.090 caminhões. 3.090. Então, o que eu pedi do meu diretor de frota é uma medição, né? Medição mais adequada para a gente saber o que a gente está poluindo, né? Porque os clientes também começam a nos questionar, né? Mercado de carbono, quero saber o que eu vou, né? Mas calma, né, gente? Vamos ter que fazer primeiro a lição de casa, né? O que nós estamos poluindo? O que nós vamos melhorar? Né? Porque nós temos que ter a medir a nossa poluição para poder propor alguma mudança. E também para colocar para o nosso cliente o que ele pode contribuir, né? Participando do mercado de carbono. Então, eu também sou bem crítica nesse ponto, viu, Bruno? Eu não quero greenwash aqui, né? Se for para falar mentira, melhor não fazer, né? Eu quero, aqui no meu relatório já de 2023, que vai sair o ano que vem, claro, né? Mas trazer alguma evolução, porque senão nós sabemos a política da NTT, nós sabemos a política do governo federal, que nós temos uma conta para prestar para a humanidade, né? Nós fazemos parte da humanidade, né? E nós queremos um futuro mais sustentável. Então, só falando greenwash, não vamos avançar, né? E eu acho que a poluição em São Paulo, vocês não moram em São Paulo, né, gente? Vocês moram aí tudo em Brasília, não é isso? Eu estou para Blumenau. Brasília?
São Blumenau, Paulo. Denise. Hã? Desculpa se atrapalhar. Eu moro em Blumenau, Santa Ah, Catarina. Blumenau é lindo. Minha sobrinha Ana Cláudia mora aí. O meu irmão Daniel está morando aí. É maravilhoso, Blumenau. Não tem poluição, né? Mas São Isso. Paulo carrega 60% da economia do país, não é? Mas nós também carregamos 60% da poluição, viu? Então, isso está relacionado, né? E uma coisa que eu também quero deixar claro como empresa, né? Meu diretor também faz questão de me esclarecer, me lembrar isso todo dia, hein? Claro, não existe sustentabilidade se uma empresa não tiver lucro, né, gente? Porque não tem como comprar um carro elétrico aí que é 800 mil reais, né? Né? Sem lucro, né? Senão nós vamos continuar usando aqueles carros de 40 anos, né? Se a gente não evoluir com o Euro 6 aí, acabamos de comprar aí 40 caminhões da Volkswagen, Euro 6. Essa é uma notícia muito boa, mas não é o mercado, não é isso, né? O que vale no mercado, vocês sabem muito bem, a NTT, que é o nosso caminhão aí de 30 anos, né? É esse que está na estrada, envolve o caminhoneiro. Melhorou, não sei se melhorou com o Bolsonaro, eu não sei ainda, né? Mas a frota está sempre sendo questionada aí pela NTT, ele faz muito bem, né? E eu acho que tem que essa coisa da, como é que é a palavra lá? O quê? Taxonomia, né? Nós temos que Taxonomia. taxonomia. Nós temos que descobrir um jeito aí, né, Breno e Amaral também, viu, Amaral? De, de medir essa nossa poluição, né? E o que queremos melhorar aqui no Brasil, porque eu sou trabalhadora há muitos anos, entendeu? Não sou filiada a nenhum partido, mas apoio a política do nosso presidente Lula. Eu acho que nós temos que fazer muita coisa ainda aqui no país que ficou para trás, né? Nós temos que avançar. E temos aí um ano também para mostrar no encontro, né, do G20 do ano que vem. Eu acho que nós temos que nosso setor de transporte tem que mostrar serviço. Não adianta só os greenwash, não, viu, gente? Então, olha, eu não sei, Júlio, se eu tenho o link também do meu relatório, tá? Eu não sei se depois você tem Excelente, um Denise. grupo que eu posso te mandar no seu link, né? Se você quiser repassar para o grupo, né? E estamos aí aberto para uma outra oportunidade também, tá bom? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, também fique à vontade. Eu acho que eu vou começar puxando, Denise. Primeiro Denise, agradecendo e parabenizando, rapidinho, Amaral. E parabenizando também, não só pela publicação, mas pelo trabalho, né, que a gente acompanha sempre, faz questão de estar acompanhando. Uhum. Reforço o convite que eu fiz para o Congresso ABA. Eu acho que vocês vão Ah, contribuir muito. O Benevides falou como que vai ser esse Congresso ABA. Você está mais que convidada também. E muito também obrigada. todos esses fóruns que a gente tem frequentado. A NTT, nos últimos tempos, com o diretor Felipe, com o Uhum. Breno, com o Amaral e toda uma equipe, a Kátia também que está aqui, todo mundo assim, tem aquela mudança mesmo de espírito da agência que conseguiu enxergar várias outras questões e eu tenho certeza que as empresas que querem se adequar, querem contribuir para um mundo melhor, como você falou, não precisa abrir mão do lucro, que a empresa ela vai viver do lucro, ela vai construir, a base dela é o lucro. E É. muita gente confunde achando que ESG, as pessoas que não têm o discernimento, que não têm a capacitação, não têm a formação e a leitura necessária, elas pensam que falar de sustentabilidade é fazer doação ou cuidar do meio ambiente e deixar de produzir. E não tem nada a ver disso, não tem nada a ver mesmo. E eu acredito, tenho certeza que a Braspress ela é uma prova disso.
E da É, mesma forma que a NTT ela tem sido no serviço público também essa transformação, essa base de transformação. Por isso que a gente quis trazer aqui para esse fórum pessoas tão capacitadas para mostrar o quanto que a gente pode fazer melhor com o que a gente tem, que é o ESG. exato, exatamente. Claro, e tem aqueles históricos, né? Não sei se vocês sabem, a Braspress é pioneira na contratação de motoristas mulheres, né? Uma história de muitos anos, né? Excelente, excelente. E também, agora também, cuidando do nosso motorista, com o CAMB, né? Cuidando da saúde do motorista, né? Já estamos completando 11 anos que cuidamos da saúde do motorista. Então, no tocante à mão de obra, né? Realmente, também a gente tem muitas coisas para mostrar. Mas, infelizmente, meu diretor não vai poder participar do congresso, mas eu vou me inscrever, viu, Júlio? Vou estar lá, vou ver a Tá pauta convidada para o direitinho. painel lá Ah, naquele que eu te falei mesmo, tá? Você pode compor então, lá. quem sabe, né? Excelente, excelente. Tá bom. Muito Ó, obrigada, e então, pessoal. Eu peço licença, tá bom? Para me afastar, tá? consegue ficar mais um E pouquinho? Acho que o Amaral tinha alguma coisa para quer, falar, quer não? perguntar alguma coisa, Amaral? Ou mais alguém? Ô, Denise, eu só ia lembrar exatamente isso. Eu tive a oportunidade de conhecer aí, até agradecer o Urubatã, que é o diretor-presidente da Braspress, né? Isso. É exatamente isso. A Oi, Denise. Braspress ela foi pioneira aí no processo de contratação de mulheres. E, e como o próprio Urubatã falou, não simplesmente por ser cota, mas porque para determinados perfis de viagem ele viu que as mulheres se desempenhavam melhor e para outros ele falou que não, pelo perfil seriam os homens. Mas que ele conseguiu, por meio disso, suprir uma necessidade do mercado de contratação de mão de obra qualificada, que ele diz que para a Braspress, ele falou isso exatamente, que para ele não tem falta de motorista, como os outros têm reclamado, mas claro que ele faz uma política de valorização, contratação, bons Uhum, salários, treinamento, uhum. avaliação das condições de saúde, explicou um programa que vocês têm, que ele tem como uma política da empresa, que ele espera que o caminhoneiro faça uma viagem que a cada, acho que 2 dias, ele dorme em casa. Isso. Então, tudo isso está ligado à questão de SG mesmo. Não só isso, a Braspress também, e também é uma das pioneiras a trabalhar. Para quem não conhece, pessoal, eu não expliquei, a Braspress, ela é digamos assim, a líder no segmento de transporte de carga fracionado, né, no Brasil. É uma das maiores aí, acho que é a líder, sim, em transporte de carga fracionada. E também foi uma das primeiras a investir em veículos elétricos na última milha. Então, assim, para distribuição ali acho que é feita em São Paulo, essa distribuição também compraram veículos elétricos, estão testando também. Então, é um pouco do que a Denise falou, era só para complementar, Denise, o que você Ah, tinha falado. obrigada, Amaral. Você esteve aqui, né? Eu estava aqui na empresa, né? Ah, Sim. então. Acho que a Ocilene quer perguntar alguma coisa. Seja bem-vindo, Silene. Obrigada, olá, boa tarde. Eu quero fazer um Boa tarde. comentário apenas. Eu sou a Silene, sou diretora-presidente de uma agência reguladora municipal, da AGERB, que é no município pequeno do estado de Rondônia, de Buritis. E é a primeira vez que eu estou participando dessa Câmara Técnica proposta aí pela ABAR. Nós regulamos, nosso foco maior está em saneamento, porém, a partir do momento que foi delegado essa questão do transporte também para a AGERB, nós estamos procurando nos inteirar de como está funcionando e qual é o olhar e para que lado estamos caminhando em relação à regulação a nível de Brasil para alinhar nossas ideias com aquilo que está sendo proposto a nível nacional. E para minha alegria, eu pude ouvir aqui a Denise. Hoje, nesse momento, nós estamos em duas pessoas aqui da AGERB. Um é o nosso representante aqui do Comitê Técnico de Regulação, o GECE, que é da área de transporte aqui do município. Aí eu fico olhando essa questão gigantesca do Brasil e olhar a Brasil Press, aí essa gigante, e nós aqui falamos de um município com menos de 30 mil habitantes, como fazer e o que fazer daqui também para a gente trabalhar ESG.
e a gente vê que cada um de nós, independente do canto do Brasil que nós estivermos, nós podemos e temos obrigação de fazer alguma coisa. Então, só para marcar aqui a nossa presença, registrar a nossa presença enquanto agência reguladora e a nossa primeira participação nessa Câmara Técnica de Transporte. Esse é o nosso comentário, dar parabéns para a apresentação do Breno, da Denise. Denise, é um orgulho ter uma mulher falando na dimensão que você falou aqui, com muita espontaneidade, que transmite verdade para a gente. Muito obrigada pela sua apresentação. Não, imagina, obrigada a você, Silene. E eu estou Ah, aqui assim, há muitos anos da empresa, né? Posso falar que eu acompanhei de perto essa questão das motoristas mulheres, né? Eu não sou de RH, né? Eu sou de comunicação e marketing, mas como isso girava muita entrevista, né? Muita divulgação na mídia, então sempre fui eu que acompanhei de perto, né? As nossas motoristas. Então, para mim é um orgulho também, né? Claro, como mulher, né? Estar aqui participando desse assunto e de outros aí, né? Muito obrigada também, viu? Né? Porque você está numa cidade pequena aí de Buritis, né? Que é uma isso. árvore importantíssima do Brasil, né? Opa! Que é uma árvore lá do Triângulo Mineiro, né? Da região central, né? Daqui da região norte também, Da tem região muito Buriti norte, por aqui. então, tem muito Buriti. E realmente a gente tem que continuar. Também tem os nossos problemas também, né? Não pensa que é tudo certo, né, Ocilene? Mas porque o setor de transporte sempre foi muito exclusivo, predominantemente homem, né, que trabalhava, né? E a mão de obra também feminina parece que não é 20% ainda, viu? Olha aí. Né? Que eu não sei quem entende isso aí de cabeça, mas pelo último o dado que eu tinha, acho que era 16%. Gente, Então, só a claro, título aí. não é Hum, o Júlio lá, Blumenau, tem um monte de mulher trabalhando lá nas fábricas, né, na Eric Verdade. lá da vida, né? Mas não é o caso do setor de transporte, não. só Ainda somos. assim, É, pode falar. A título de informação, alguém deve estar perguntando como que um município, que tipo de transporte se regula por aqui, né? Eu gostaria de compartilhar isso nessas nossas primeiras experiências. Nós não temos transporte coletivo, por exemplo. Então, o que que a gente tem numa cidade pequena? Nós temos o serviço de mototáxi e de táxi. O táxi hum, aqui, ele é regulado pela agência estadual, hum, então, a gente está trabalhando e construindo do zero aqui a regulação para a prestação de serviços de mototaxistas, que é o que atende a população, principalmente de baixa renda. É um hum, desafio muito grande e esse ano nós conseguimos publicar nossa primeira resolução. Aí, hum. muito obrigada, é um prazer estar aqui Imagina. É o participando. táxi, então. O mototáxi. É o mototáxi. Então, tá bom. Então, obrigada, gente. Até a próxima participação, hein? Até logo. Excelente, pessoal. Até Muito mais. obrigado, Denise, mais uma vez. Acho que ela foi. Vocilene, eu acho que, como eu falo sempre para o pessoal, onde aparece qualquer pessoa, eu acho que eu já morei perto. Eu já morei aí perto de Buritis, morei em Ariquemes, conheço bem a região. E, eu queria dizer que assim, é um trabalho fantástico. A gente sabe as dificuldades de regular mototáxi, de regular táxi, de acompanhar algumas cidades que já vêm um pouco mais, não digo nem desenvolvidas, já vem mais encorpado o serviço de transporte, até você trazer essa cultura para a população da segurança, a cultura do respeito, as normas que vão surgindo para atender o interesse da cidade. Então, assim, eu acho que você está num local fantástico. Seja muito bem-vindo a essa primeira reunião sua, você e quem é o outro? Gessé, Pessé? Gessé. Gessé, você e o Gessé sejam muito bem-vindos à ABA. Espero contar com vocês lá no Congresso e em todas as câmaras, em todos os espaços que a ABA representa, tá bom? A Gerbe, nós estamos indo em 4 pessoas, nós estaremos no Congresso, sim, se Deus quiser. Ah, que coisa boa, que coisa boa. Vai ser muito rica aí essa troca de experiências. Mais alguém que gostaria de falar antes de eu chamar meu amigo Amaral? Eu acho que é você, Amaral, agora. Venha-se embora.
Obrigado, Júlio. Primeiro, eu gostaria de agradecer pela oportunidade em nome do diretor, né, da Agência Nacional de Transporte Terrestre. Agradeço essa oportunidade que a gente está tendo, essa abertura com o presidente Vinícius. Agradeço também, Júlio, pelo convite para a gente estar participando da Câmara Temática de Transporte e Logística, e que eu queria trazer uma reflexão e contar um pouco do que a gente tem pensado aqui no âmbito do transporte rodoviário de cargas, tá? Meu nome é José Ares Amaral Filho, sou conhecido aqui na agência como Amaral, sou engenheiro florestal de formação, formado pela Universidade de Brasília. Sou concursado, servidor concursado da agência desde 2006. Tive a oportunidade de passar pela área de fiscalização, mas a maior parte aqui da minha carreira é no setor de transporte rodoviário de cargas, tá? E eu queria compartilhar, assim, eu não trouxe nenhuma apresentação, mas é proposital, eu queria compartilhar um pouco da nossa experiência, um pouco do que a gente está fazendo e trazer uma reflexão para todos, que eu acho que é a intenção aí do Júlio, foi a intenção do Júlio quando me convidou, tá? Bom, primeira coisa, assim, quando a gente fala de ESG ou até mesmo sustentabilidade aí no transporte rodoviário de cargas, o que eu penso? Então, assim, a primeira coisa que eu penso é que é uma oportunidade, que é uma oportunidade ímpar que a gente tem como agência reguladora de resolver alguns problemas que são característicos do setor. Então, assim, o que eu vejo como oportunidade nessa situação? Primeiro, acho que o Breno contextualizou muito bem da necessidade, de como surgiu, de como tem toda essa questão ambiental, social e um pouco da parte de governança. E acredito até que isso seja quase que um consenso. Consenso, eu não vou dizer que é consenso, mas acho que tem algumas linhas que são um pouco mais resistentes, mas assim, o que a gente vê? Independente disso, acho que para a maioria da população isso já está meio que, digamos, internalizada, né? A necessidade de a gente ter um olhar e uma preocupação ambiental nas atividades humanas. Então, até contextualizando com o conceito de desenvolvimento sustentável e tudo mais. Mas que eu acho que é uma grande oportunidade, aí pensando na visão de agência reguladora, e eu acredito que essa dificuldade também seja comum a todos os outros. Quando a gente fala do transporte rodoviário de cargas, ele é um serviço que, pela Lei 11.442, que define o serviço de transporte rodoviário de cargas como uma atividade de natureza comercial, mas também a mesma lei traz algumas competências normativas para a NTT. Então, a gente entra num setor que, diferente da maioria que uma agência reguladora acaba, e aí, até pela teoria da regulação, que a gente acaba intervindo, que é nas questões diretamente de prestação de serviço público, no serviço de transporte rodoviário de cargas, muitas vezes a gente entra para tentar mitigar alguma falha de mercado. E o legislador nos trouxe essa competência de regular o transporte rodoviário de cargas. Mas a gente sempre tem uma preocupação e o cuidado, né? De na hora de preparar um normativo ou discutir uma regulação, uma intervenção no setor, ser a menor possível. E nesse sentido a gente vê assim, várias falhas que a agência não tem, digamos assim, uma falha de mercado ou dificuldades ou externalidades da atividade, tá? Que a agência não tem uma competência direta de agir, mas que a gente acha que por meio dessa agenda, né, SG, a gente consegue sim fomentar que o próprio setor, aos poucos, venha resolver os problemas da atividade. E quando eu falo aí do setor de transporte rodoviário de cargas, eu acho que é bom, vou passar um panorama geral, tá? Assim, hoje a gente tem mais de 1.200.000 transportadores inscritos aqui na NTT. Quase 1.300.000 transportadores. Sendo dividido em 3 grandes categorias. Transportador autônomo de cargas, empresas de transporte de cargas e cooperativa. Transportadores autônomos, eles são na ordem de 970 mil transportadores, empresas 320 mil mais ou menos, e cooperativas 500 e poucas cooperativas.
E quando a gente olha para a frota de veículos, e aqui eu falo veículos automotores, tá? A gente tem aproximadamente 1.800.000 veículos automotores cadastrados na nossa base. E foi até a Denise que tocou um pouquinho na caracterização. A frota que a gente tem, uma frota com idade média bem alta. Então, assim, a gente tem uma idade média de frota de quase 15 anos, 14,73 anos de idade média de frota. E quando a gente segmenta por categoria, a gente ainda vê ainda maior dificuldade, que é um pouco do que a Denise falou, né? Então, assim, precisa estar atrelada a questão econômica, financeira, saúde financeira com a renovação de frota. Então, quando a gente olha para o autônomo, que a gente considera que no mercado é a parte, digamos assim, mais fragilizada aí do mercado, a idade média vai a 22 anos. A idade média da frota é de 22 anos. E as empresas têm uma idade média bem melhor, de 10 anos, e as cooperativas estão bem ali, com 14 anos e meio de idade média de frota. E por que eu estou falando isso? Exatamente para a gente entender em que cenário a NTT está inserido, em que cenário o transporte rodoviário de cargas está inserido. A gente olha uma pesquisa da CNT, que tratou o perfil do caminhoneiro lá em 2019, a gente vê que foram entrevistados mais de 1.000 caminhoneiros. É claro que é uma estatística, a gente até consegue os dados aqui na NTT, mas eu acabo que falo dessa idade média que a própria CNT tem, até porque tem alguns dados a mais ali. A gente vê que o caminhoneiro tem idade média de 45 anos. E é um pouco do que eu falei. Hoje o setor vive uma dificuldade, que é de entrada de novos profissionais, novos motoristas. O setor tem encontrado dificuldade de renovação desses motoristas. E de todos esses entrevistados, a CNT, de todos os 1.000 e poucos entrevistados, só 0,5% eram mulheres. 0,5% eram mulheres. E dentre as principais barreiras que a gente vê ali de entrada no mercado, a gente vê a questão de baixo salário e de infraestrutura ruim. Quando a gente fala de infraestrutura, é de rodovia, é de posto de parada e descanso, que eu acho que é um problema que afeta praticamente todos aqui. Então, assim, a gente tem uma dificuldade. E isso acaba que vira uma barreira de entrada para a mulher. E mais um ponto que a gente vê é as dificuldades do setor. A gente vê que tem, em média, os motoristas conduzem por 11 horas e meia por dia um veículo. 11 horas e meia por dia. E trabalham quase 6 dias por semana. Então a gente vê como é um trabalho que é desgastante e no fim se converte em quê? Em sinistros de trânsito, em mortes. Então o que eu vejo aqui como possibilidade é exatamente por meio dessa agenda, a gente conseguir incentivar melhores práticas do setor. E como eu digo isso? Assim, a gente tem diversos indicadores que o mercado de carbono está se tornando uma realidade. Como o Breno falou aí, já existem algumas linhas de financiamento verde. Também tem uma questão de linha muito nova de social, vinculada à questão social, projetos sociais. E a gente vê como oportunidade dessa discussão a gente conseguir tentar, digamos assim, mitigar as externalidades negativas da atividade, né? E quando a gente olha um pouquinho aí para o perfil das empresas de transporte rodoviário de cargas, a gente já vê que, ainda que a agência não tenha feito isso de forma imediata, a gente já vê teve uma outra pesquisa que a CNT fez em 2021, que ela traça esse perfil, que praticamente 59,6% das empresas entrevistadas já praticam alguma ação de... Oi, Júlio, fica à vontade, Júlio. Desculpa atrapalhar, Amaral, mas se você puder falar já, antes de sair do tema, você falar essa questão aí das dificuldades da mulher, dá falar um pouquinho sobre a petição
que está rodando, né, que a NTT tomou frente, trouxe os movimentos sociais, trouxe empresas interessadas em apoiar a inclusão da mulher e tratar as dificuldades para a entrada da mulher. Eu coloquei o link da petição aqui no chat para quem quiser conhecer ou quiser conhecer mais também. Se você puder falar, eu agradeço. Essa foi uma das... Falo sim, Júlio. Essa foi uma das ações, tá, que o Breno até colocou ali naquela apresentação dele, do Agosto Lilás. Assim, Agosto Lilás foi, claro que ele, como a gente fala assim, é um momento que a gente para refletir e fomentar as políticas, mas ali é só um momento. A gente tem que fazer isso todos os dias. Então, a gente aproveitou esse evento ali do Agosto Lilás, trouxemos alguns movimentos sociais aí relacionados às mulheres no transporte rodoviário de cargas, Vez e Voz, a voz delas, Rota Feminina, a própria NTT, o movimento das mulheres na regulação, que juntamente com a NTT a gente elaborou um manifesto de apoio, né, à entrada das mulheres e ao enfrentamento das barreiras das mulheres para exercício da atividade de transporte rodoviário de cargas. É uma ação que, sim, pelos movimentos sociais ela já vinha acontecendo de forma, acho que até isolada, né, Júlio? Cada movimento trabalhando ali de forma isolada, e a NTT até com entendimento lá no ODS 17, a gente fez essa questão ali de tentar estabelecer essas parcerias de forma a colocar diversos atores para conversar em sinergia. Então, foi uma das nossas intenções, a gente colocar essa sinergia, fortalecer o movimento. O Júlio que lembrou bem, a gente conseguiu levar até essa discussão até para o âmbito do SGT5, que é o grupo de transportes que trata no Mercosul. Apresentamos lá, o Júlio teve a participação, representou a Suroc nesse evento. A gente apresentou um pouco desse movimento, um pouco do manifesto. O Júlio disse que colocou aqui no chat. Quem puder apoiar também, acho que é importante o apoio aí. E a gente trata das principais dificuldades, que passa por segurança pública, que passa por infraestrutura, que passa muitas vezes por até mesmo preconceito, né, Júlio, que a gente vê. Isso, assinando, compartilhando, né, Amaral? Assinando, compartilhando, dando, divulgando, né, também. A gente agradece. E que a gente vê com bons olhos aí, com a expectativa de até os outros países aí do Mercosul também, de alguma forma, entrarem nesse movimento. Então, Júlio, dando continuidade, então, eu estava falando o seguinte, que boa parte aí das empresas de transporte rodoviário de cargas tem alguma preocupação, apesar da realidade do transporte rodoviário de cargas. E o que eu falo apesar da realidade? Quando a gente olha lá o balanço energético nacional do ano de 2022, que tem como base o ano de 2021, o desse ano ainda não foi, né? A empresa de pesquisa energética mostra um pouco da nossa realidade, né? Então, assim, do total de emissões de dióxido de carbono, CO2, emitidos no ano, foram em torno de 445 milhões de toneladas emitidas pelo Brasil, e quase 200 milhões de toneladas de CO2 foram gerados pelo setor de transporte. Setor de transporte, eu digo tudo aqui, aéreo, todos os modos, tá? Então, assim, quase 45% dessas emissões, então, foram realizados pelo setor de transporte. Quando a gente vê também essa questão de energia, isso foi um dado até que me espantou. O setor de transporte consome mais do que a indústria. O setor de transporte é o setor que mais consome energia no país. 32,5% da energia é consumida pelo transporte rodoviário de cargas e de passageiros. E 32,3% é pelo setor industrial. Então a gente vê ali como tem uma pegada muito forte ali do setor de transporte e como a gente tem muito a melhorar, como a gente tem espaço para melhorar. Diferentemente do que a gente vê da nossa matriz energética, que é considerada por todo mundo como uma matriz energética
limpa, a nossa, comparado com diversos outros países, a nossa matriz energética é limpa. Quando a gente olha para o transporte, somente 23% da matriz ela é por fontes renováveis. Foi em 21. Era de 25% e acabou caindo para 23%. A gente vê alguns dados assim que podem parecer assim assustadores, digamos, no primeiro momento, mas eu vejo como oportunidade. Por que eu falo isso como oportunidade? O Breno falou ali, questão de mercado de carbono. Quando a gente olha para intensidade de carbono que a gente vê, o que é essa intensidade de carbono na economia? É para gerar uma unidade de um produto qualquer, e aqui é de forma genérica dizer, a economia brasileira emite equivalente ao quê? A produção e consumo de energia, o equivalente a 32% da economia chinesa, 57% da energia americana e 95% da economia da União Europeia. Então, o que a gente vê? A gente tem uma vantagem competitiva nessa questão de mercado de carbono. Isso são dados da Agência Internacional de Energia, de 2019. Então, com base nesses dados aí que a EPE faz esse levantamento. Então, o que eu vejo aqui? A gente tem uma grande oportunidade de gerar créditos, transacionar créditos, rentabilizar negócios, como foi colocado aqui, não existe sustentabilidade se a gente não olha o aspecto econômico também. Então, eu vejo como uma grande oportunidade. Então, no âmbito aqui da Suroc, a gente tem feito diversas ações, não somente relacionadas com o aspecto ambiental, mas também com o aspecto social e de governança. A gente tem um projeto, o Breno também citou, que fala que a gente trata da promoção do transporte multimodal, porque uma das formas, é claro, de a gente ter uma matriz mais eficiente e energética e mais, como é que se diz, sustentável energeticamente falando, mais limpa, é também a gente mudando um pouco a nossa matriz de transporte, que hoje é muito focada no rodoviário, e o transporte multimodal, a gente precisa, acredito que promovendo um transporte multimodal de forma eficiente, a gente consegue melhorar isso. A gente também está discutindo os entraves, as dificuldades do setor. A gente também tem discutido também tudo isso que o Breno colocou, do sandbox regulatório, da pesagem em movimento. E também a gente tem um projeto que ele está passando por uma reformulação, até mesmo por conta desse projeto maior, que se chama Ciclo SG na agência. E a gente vai falar no ano que vem sobre a sustentabilidade do transporte rodoviário de cargas. Ele já está na nossa agenda regulatória para o próximo ano. Então, eu quis trazer aqui um pouco da visão que eu tenho aqui como uma oportunidade muitas vezes a gente resolver problemas que muitas vezes fogem ali à competência direta, mas que a gente, como regulador, a gente consegue fomentar, incentivar e também mostrar para o mercado. E por que eu digo mostrar para o mercado? Assim, cada vez mais assim, a sociedade tem se preocupado com um perfil mais correto, e tanto do aspecto ambiental, social e de governança. Então, a gente parte, e isso, pessoal, assim, é o que a gente lê, estuda aí, é um movimento meio que sem volta. Se a nossa geração, que teve uma outra criação, uma outra base, uma outra origem, a gente já começa a se preocupar, essa geração que está prestes a se tornar uma geração economicamente ativa, eles já nasceram com isso. Eles já nasceram com essa pegada. Eles já viveram com isso. Diferente da nossa geração um pouco mais experiente, digamos assim. Então, essa geração nova ela tem uma preocupação muito forte com toda essa preocupação. E, logicamente, conforme eles forem entrando com uma população economicamente ativa, cada vez mais isso vai se importar. Então, assim, cada vez mais essa característica e a preocupação com os aspectos social, econômico e de governança vão estar ligados aí. Então, assim, a gente pretende discutir isso no ano que vem, no âmbito da nossa agenda regulatória, e tentar mostrar para a sociedade, até com
quais são as empresas que têm essas práticas, quais não, e, claro, deixar o mercado por si só escolher, que eu acho que isso é um movimento natural, mas acho que a agência tem que trazer um pouco da transparência aí para o setor e mostrar quem está preocupado, quem não está, e, claro, o consumidor final, no fim, decide aí. Então, era um pouco disso que eu queria trazer, um pouco dessa reflexão, e eu acho que isso cabe para vários setores aí, para várias agências. Era isso, Júlio. Deixa eu abrir de novo aqui, que estava dando um cortezinho aqui no sinal, aí fechei o vídeo. Amaral, muitíssimo obrigado. Eu tenho acompanhado aqui e contribuído aqui na medida do possível para ajudar a mudar realmente e implementar essas mudanças no mercado, na sociedade. E tenho certeza que o fruto disso aqui, que a NTT tem feito e que a gente quer tanto levar para outras agências, quanto aprender com essas outras agências também, isso aí vai servir para as próximas gerações, além da gente, né? São questões que a gente está pensando para um futuro que vai vigorar aí por diversas gerações. Agradeço demais a participação. Abro também para os comentários, quem tiver algum comentário, alguma pergunta para os nossos palestrantes, aproveitando aqui também o Breno, quem tiver o interesse de comentar alguma questão, fique à vontade, pessoal. Eu queria, Júlio, aproveitar a oportunidade para dar destaque a outra apresentação que a gente teve também no último ciclo ESG, que a NTT hospedou, né? Que foi a fala de um mestrando da UFRJ, da COP, né? O famoso instituto, louvável instituto de engenharia da UFRJ, e ele trouxe, o Amaral me fez lembrar dessa apresentação, porque ele falou de eficiência energética, e foi uma fala muito importante. Basicamente, ele só apontou que se nós dermos mais fluidez em termos de material, de reforma, de pavimentação, nós conseguimos economizar dezena de bilhão, essa era a escala, né? Dezena de bilhão de reais em combustíveis. E ele só ficou no aspecto financeiro, tá? Ele só ficou no aspecto financeiro, né? Então, assim, meramente em termos energéticos, a economia com diesel bancaria todas as obras e sobraria um bom troco. E a pergunta que eu fiz já automaticamente na minha cabeça foi: imagina se a gente conseguisse transacionar o carbono que não vai ser emitido. Isso aí fica para reflexão do público aqui dessa reunião. Eu ainda vou fazer uma provocação a ele. Eu peguei o contato, é Alberto o nome dele, me foge da memória agora o sobrenome, mas eu achei muito interessante a apresentação, foi das apresentações mais interessantes naquele dia. E eu fiquei pensando nisso, poxa, e olha que ele nem contabilizou o carbono, hein? Excelente, Breno. Muito boa também a contribuição. Eu também já puxo outra também. Imagina aí você começar a mexer com o título de impacto social também. Quando você fala de caminhoneiro, fala de mototaxista, do próprio taxista, né, que ele entrou em um contexto que foi engolido pela tecnologia e que existe, dá para transformar, fazer esse meio campo ali com quem sempre trabalhou nessa profissão, sempre teve, e pensar no impacto social que teve a perda da profissão mesmo, né, de muitos que hoje. Uns conseguiram se adequar ao Uber, mas outros não tiveram também. E quando você pensa também nesse título de impacto social, também são coisas assim que começam a ganhar espaço e que as agências reguladoras, ela por estar ali naquele contexto entre a sociedade, entre o governo e o mercado regulado, e ela consegue trabalhar muito bem isso e promover essa sustentabilidade. Pessoal, acho que está chegando pertinho aqui do nosso final. Eu gostaria de chamar aqui o Rafael Baldou, da BAR, que ele tem um recadinho também para passar para vocês. Rafael, tá por aí?
Tô sim, Júlio. Obrigado, viu? Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Boa tarde. Pessoal, meu nome é Rafael Baldo, eu sou da Zurich, atual empresa de marketing da ABAR. E, primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui falando com vocês. Estava aqui acompanhando discussões muito valorosas para o segmento da regulação no Brasil, na área de transporte. E a gente está chegando agora na reta final, né, para o 13º Congresso Brasileiro de Regulação, que vai acontecer em São Paulo nos dias 18 e 19 de outubro. E a gente está ali há exatamente 21 dias do Congresso. E eu gostaria muito de contar com o apoio de todos vocês e auxílio nessa reta final para que a gente possa fazer, né, essa mensagem do Congresso chegar ao máximo de pessoas possíveis. Então, caso vocês ainda não tenham feito ainda a inscrição no Congresso, podem acessar o site do Congresso, né, o congressoabar.com.br, para poder estar realizando essa inscrição. Também gostaria de convidá-los a seguir a ABAR no Instagram. O Instagram da ABAR é o @abar.regulação. É lá onde a gente divulga tudo o que está acontecendo em relação à ABAR, à área de regulação no Brasil, né, onde a gente divulga as informações dos congressos, dos cursos ministrados pela ABAR, né, e também de outros conteúdos que são muito relevantes. E vai ser lá também no Instagram que a gente vai fazer toda a cobertura do congresso. Então, caso alguém não vá poder, infelizmente, estar lá, comparecer ao congresso presencialmente, siga a gente lá no Instagram, porque a gente vai fazer toda ali a cobertura, mostrar tudo o que está acontecendo ali no congresso lá no nosso Instagram, tá bom? Também gostaria que, para poder finalizar, convidar vocês a seguir o canal do YouTube da ABAR também. Se colocar lá no YouTube, a ABAR, vai encontrar o nosso canal do YouTube, seguir ele lá. No dia 18, a gente também vai estar fazendo a transmissão ao vivo da cerimônia de abertura. Então, também quem não puder estar presente pode acompanhar essa cerimônia de abertura ao vivo. Gostaria do apoio de vocês também para compartilhar isso, né? No site do Congresso da ABAR, você consegue acessar lá o site, tem uma aba lá de mídias de divulgação, para que vocês, dentro das suas agências, nos seus perfis de rede social, possam estar aí divulgando o nosso congresso para que a gente faça essa mensagem chegar ao maior número de pessoas. Para finalizar, durante o congresso, a gente vai ter uma oficina de diálogo ministrado pela Samira Isbeck e pela Samila Bevilacqua. Para maiores informações sobre essa oficina de diálogo, vai ser uma oficina de diálogo em regulação. Também tem as informações sobre inscrições lá no site do Congresso, congressoabar.com.br, ou vocês também podem estar entrando em contato pelo e-mail inscrições@abar.org.br. Nós aqui da Zurich Marketing da ABAR nos colocamos à disposição para auxiliar em qualquer tratativa relacionada à parte de marketing, de comunicação da ABAR, através do telefone da Luciana, que é a nossa representante aqui. O telefone dela é o DDD 61 981524631. 619 81524631. Qualquer dúvida, qualquer informação, podem contar com a gente, tá bom? Júlio, muito obrigado a todos. Tenham todos aí um excelente dia. Valeu, pessoal. Rafael, a gente que agradece a participação e todo mundo que está aqui, pessoal de São Paulo, de Alagoas, Assal, Rondônia, os nossos palestrantes que enriqueceram demais aqui a nossa tarde. Acho que a Alagoas, Maceió, eu só morei 3 vezes. Acho que São Paulo ainda não morei. Falta um restinho de lugar só para morar nesse Brasil. Mas se Deus quiser, a gente chega lá. Mas gostaria de saber se mais alguém tem mais alguma palavra final, se a gente pode encerrar. O Breno deixou aqui um recadinho aqui no o Breno, o Glauco aqui da Artesp, o Glauco Artesp também. Obrigado pela participação, pessoal. Então, eu acho que a gente já consegue encerrar aí. Muito obrigado mais uma vez pela participação de todos e todas nessa tarde. Estou sempre à disposição também, tá? Na ABAR, na NTT e em todos esses outros fóruns que a gente participa. Até mais, pessoal. Até mais. Obrigado, Abar. Valeu, Júlio. Parabéns. Um abraço. Até mais. Muito obrigado, Brena.
Foi excelente, cara. Parabéns aí mais uma vez e À sempre a gente disposição. construindo aí. Obrigado.